Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos tratar sobre o idealismo, também conhecido como idealismo alemão, que foi um movimento filosófico que sucede o iluminismo e, como o nome sugere, ele foi majoritariamente formado por alemães, embora não se restringisse a ele. Inclusive, um dos grandes representantes desse movimento será o Georg Hegel, que nós iremos tratar. Bem, mas primeiramente, para tratar da filosofia idealista, e do começo mesmo da filosofia do século XIX, nós devemos ter em vista o contexto histórico, que vai ter uma grande importância também para a consolidação desse movimento em vários aspectos. E o que acontece no início do século XIX? Nós vamos ter, com o fim da Revolução Francesa, em 1799, a instalação do consulado, que vai ter como um dos seus dirigentes Napoleão Bonaparte, que logo em seguida ele acaba se colocando como cônsul único e vitalício, E em 1804, ele já com vários poderes concentrados, ele acaba se proclamando imperador da França. E nós temos as guerras napoleônicas com grande expansionismo de Napoleão e do exército imperial francês em direção da Europa, associado ao bloqueio continental, no intuito de sufocar a economia industrial inglesa para que a indústria francesa pudesse florescer. Esse é um evento que terá um forte impacto no contexto filosófico, como nós iremos ver. Depois, com a primeira derrota de Napoleão, nós teremos o Congresso de Viena, que será conferência internacional, podemos dizer dessa forma, que terá como finalidade restaurar a ordem mundial anterior à Revolução Francesa. Então, as fronteiras que foram modificadas por Napoleão, elas deveriam voltar a ser como era antes. As dinastias derrubadas pela Revolução Francesa e por Napoleão deveriam ser realocadas, assim como as colônias americanas que ficaram independentes deveriam retornar às suas antigas metrópoles, Então, nesse sentido, nós vamos ter uma iniciativa de restaurar a ordem do antigo regime, a ordem pré-revolucionária, mas que acabará não dando certo, de certa forma, pois logo em seguida, em 1830, nós teremos a eclosão de várias revoluções liberais, inspiradas nos ideais iluministas, principalmente na Europa nesse momento, E depois, em 1848, nós teremos mais uma nova leva de revoluções pela Europa, que além dos elementos liberais e nacionais, também terá elementos sociais. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, os países da América Latina declaravam sua independência, formando-se estados caudilistas, muitos dos quais ditaduras republicanas, E também nós vamos ter mais para frente, em meados do século XIX, o processo de unificação da Alemanha e da Itália, A Prússia, ela funda a Zollverein em 1884, a União Aduaneira que permitia uma livre circulação de mercadorias entre os estados alemães, E a Itália também começa a demandar, a partir da Sardenha-Piemonte, começa a se demandar um projeto de unificação da Itália com o surgimento do movimento Risorgimento, E mais para frente, entre 1861 e 1865, nós teremos a Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, que será o conflito entre os estados do norte e que formarão a União, e os estados confederados da América, que se proclamaram independentes dos Estados Unidos, e que tinham também como intenção manter a escravidão, que foi uma, mas não a única das causas para esse conflito e que vai concluir então, com a vitória da União, a reunificação dos Estados Unidos e a abolição definitiva da escravidão nos Estados Unidos, Então, esse é o contexto, que vai ser relevante para nós pensarmos essa filosofia do idealismo. Então, pensando no contexto filosófico agora, nós devemos ter em vista, que nós vamos ter uma certa mudança no que diz respeito ao contexto filosófico geral, Em que sentido, Nós vamos ter, no século XIX, a culminação de toda a tradição filosófica ocidental, Então, nós vamos ter, basicamente, todos os movimentos filosóficos anteriores da Antiguidade, da Idade Média e da Idade Moderna vão culminar, nos movimentos do século XIX. Ao mesmo tempo, também, mais para frente, também haverá a crítica a essa tradição,
religião e novas propostas de se fazer filosofia, né? O século XIX, de uma forma geral, será um grande divisor de águas na filosofia. Por um lado, nós vamos ter uma potencialização das antigas tradições filosóficas, por outro, nós vamos ter o rompimento também com essa tradição, né? Que é o que vai definir também posteriormente a filosofia do século XX. Então, para se ter uma noção, né, no início do século XIX, nós temos a continuação da tradição iluminista na França e na Inglaterra, né? Nós vamos ter o desenvolvimento do liberalismo político e econômico nesses países, né, que vão ser a filosofia mais em voga nesse momento, né? Nós vamos ter também o iluminismo ele se espalhando pela Europa, né, junto com a expansão napoleônica. Afinal, Napoleão foi um produto da Revolução Francesa, ele tinha base nos ideais iluministas, né, e acabou difundindo também esses ideais iluministas pelo resto da Europa, que depois vão ser a base para vários movimentos liberais, como as revoluções de 1830, né? Por outro lado, nos estados alemães vão surgir alternativas ao iluminismo. Isso vai ter um grande motivo também, né? Isso terá um grande porquê de nos estados alemães nós termos uma reação à filosofia iluminista, né? Apesar de a Alemanha ela ter sido o local de grandes representantes do iluminismo, como o Immanuel Kant mesmo, né? É na Alemanha que nós vamos ter, né, o começo de um projeto que rompe com a perspectiva iluminista. Então nós vamos ter, por um lado, né, o surgimento de uma filosofia mais romântica, nacionalista, que vai ter como base as ideias de Herder, né? Que é um ponto que nós iremos tratar adiante. Por outro lado, nós teremos também uma manifestação, uma reinterpretação da filosofia de Kant, vai tentar pegar um Kant mais desatrelado do ideal iluminista de uma forma geral. E por que que isso acontece, né? Por que que isso ocorre na Alemanha, né? Porque a Alemanha vai ser, os estados alemães, do então Sacro Império Romano-Germânico, vai ser um dos países mais afetados pelas invasões napoleônicas, né? Inclusive, Napoleão ele vai dissolver o Sacro Império Romano-Germânico, e muitas das principais batalhas que vão ocorrer durante as guerras napoleônicas ocorrerão em solo alemão, né? Então, no caso, a própria população, assim como os intelectuais alemães, eles vão ter um grande desgosto com relação à figura de Napoleão, assim como o iluminismo em geral, justamente por conta de os estados alemães terem sido um dos mais agredidos pelas forças napoleônicas. Isso nós podemos perceber em vários aspectos, né? Um aspecto bastante curioso, por exemplo, diz respeito a Ludwig van Beethoven, né? O músico, o compositor, né? O Beethoven, ele tinha uma grande admiração pelos ideais iluministas e pela Revolução Francesa também. Quando Napoleão ele dá o golpe no diretório francês, né, estabelece o consulado, o diretório que era super corrupto e ineficiente, e Napoleão aparece como salvador e aplica o golpe do 18 Brumário de 1799, Beethoven ele chegou mesmo a compor uma música em homenagem a Napoleão, né, a chamada Sinfonia número 3, também conhecida como Sinfonia Heróica. Inclusive, essa sinfonia, né, foi feita por Beethoven, né, com a dedicatória a Napoleão Bonaparte. Inclusive, até existe, né, um dos movimentos da Sinfonia Heróica, é a Marcha Fúnebre, que seria feito para quando Napoleão morresse, né, nesse sentido, né, para ter a morte do herói, né, a morte de um grande líder revolucionário iluminista. No entanto, né, quando Napoleão Bonaparte ele acaba instaurando o Império da França em 1804, Beethoven teria ficado extremamente desgostoso disso. Ele teria ficado extremamente desanimado com a figura de Napoleão e dos ideais iluministas. Ele teria mesmo falado, né, que ele estava compondo para um deus. No entanto, o deus revelou-se apenas um homem como outro qualquer. E ele teria rasgado a primeira página, né, a página título da Sinfonia Heróica, que era dedicada a Napoleão, né? E depois ele passou a dedicar a um príncipe alemão, né, o Lobkowitz, né, que inclusive afirmou que se ele recebesse a dedicatória, ele iria isentar o Beethoven de alguns impostos, né? Então, nesse sentido, a dedicatória acabou ficando para o príncipe Lobkowitz, né? Até inclusive depois da morte de Napoleão, né, afirma-se que Beethoven mesmo teria afirmado, né, finalmente, né, a Sinfonia Heróica passou a ser para Napoleão, né, depois que o tirano morreu, né, depois de todo o efeito que ele causou, aí sim que a Sinfonia Heróica seria
então uma sinfonia em homenagem a Napoleão Bonaparte. Então a gente percebe, né, que muitos membros da elite alemã inicialmente tinham uma certa proximidade com os ideais revolucionários franceses, tinha uma proximidade também com Napoleão Bonaparte, inclusive muitos filósofos que nós iremos tratar nessa aula, incluindo Hegel, vão ter uma forte admiração por Napoleão até a instauração do Império e então as guerras napoleônicas, né? Porque esses dois eventos, né, vamos dizer dessa forma, eles vão levar a um desgosto, né, por parte de muitos intelectuais alemães com relação à figura de Napoleão, né? Será uma coisa bastante comum, podemos dizer assim, né? Então, por isso mesmo, né, que é justamente nos estados alemães que começa a se construir uma alternativa ao iluminismo, né? Já que o iluminismo ele vai ser associado a Napoleão, né? E justamente por conta do impacto das invasões napoleônicas nos territórios alemães, né, você começa a ter também uma filosofia que destoa disso, né? Até começa a se falar, né, que no século XIX nós teremos um grande conflito filosófico entre as luzes francesas e as brumas alemãs, né? Porque a filosofia alemã ela vai justamente se focar, né, num lado mais irracional da humanidade, num modo mais passional da humanidade, né? E não aquela ideia do ser humano como racional a todo momento, né? Então nós teremos muitas manifestações disso, né? Nós vamos ter o próprio idealismo, embora o idealismo ele seja muito fomentado pelo racionalismo, né? Mas também nós vamos ter a filosofia romântica que vai valorizar o nacionalismo, o espírito nacional e as paixões, e mais para frente também o niilismo e o antirracionalismo, né? Que terá grandes representantes alemães, né? Como por exemplo o Schopenhauer e o Nietzsche, né? Que vão justamente criticar essa ideia de racionalidade constante da humanidade, vão pensar justamente a humanidade como sendo mais irracional do que racional, né? Até o surgimento da psicanálise com o Freud e o Jung também, né, vão acabar demonstrando isso, né? Que o ser humano ele não é necessariamente senhor de si, ele não é senhor, né, racional, né? Ele não é totalmente racional a todo o momento, né? Então, no campo da filosofia alemã, nós começamos a ter uma nova abordagem que será muito importante também para a própria redefinição da filosofia, né, que vai ocorrer em meados do século XIX e no século XX, né, no qual nós vamos ter uma crítica maior às antigas tradições clássicas e modernas também, né, e a criação de novos modos de fazer filosofia, com o surgimento de novos movimentos, né, como o próprio existencialismo, mas não somente, né, o relativismo, né, as escolas pós-modernas, né, entre tantos outros exemplos. Nós vamos ter também, né, a questão do Kant, né? Então, de certa forma, Kant passa a ser a base do pensamento de muitos dos filósofos a partir de então, né? Até existe um provérbio, vamos dizer assim, nesse momento, que afirma-se que é possível fazer filosofia a favor ou contra Kant, mas não é mais possível fazer uma filosofia sem Kant, né? Então, nesse sentido, a filosofia de Kant ela vai marcar também um certo rompimento, né, com as tradições antigas, pois Kant, ao conciliar o racionalismo e o empirismo com a sua teoria dos juízos sintéticos a priori, né, ele acaba redefinindo toda a discussão filosófica. A discussão filosófica não consiste mais em saber se o conhecimento vem da razão ou da experiência. Começa a se ter novas abordagens. Além do mais, Kant foi um filósofo que, como nós vimos, ele tratou sobre os mais diversos assuntos. Ele tratou sobre estética, né, na crítica do juízo, com a noção do belo e do sublime, por exemplo, que vai ter uma grande influência na filosofia romântica. Ele tratou também sobre a questão da moral, né, na crítica da razão prática, com os imperativos categórico e hipotético, né? Há também a questão da teoria universal, né, da história como progresso, né, a história como marcha para o progresso, como uma história racional, né, do ser humano se desenvolvendo racionalmente, a elaboração de uma teoria da história progressiva que vai ser muito reformulada a partir de então, né? Mas haverá críticas a Kant também, haverá movimentos filosóficos e filósofos que vão ser contrários ao pensamento de Kant. No entanto, né, é muito difícil nesse momento a instalação de uma filosofia, de um movimento filosófico que desconsidere Kant, né? Então nós vamos ter desde os críticos, aqueles que vão apoiar, né, os a favores, até aqueles que vão reformular alguns pontos de Kant, mas uma filosofia sem Kant se torna impraticável, pelo menos no contexto europeu nesse primeiro momento, e até no americano mesmo nós vamos ter, né? No caso, na filosofia dos Estados Unidos mesmo, né, nós vamos ter, inclusive, né, os hegelianos
italianos de St. Louis, né? E nós vamos ter o transcendentalismo, né? O transcendentalismo que será uma espécie de kantismo americano, mas que envolve também bastante as questões metafísicas, né? E o idealismo de St. Louis, né? Que vai ser o opositor ao movimento transcendentalista, né? De uma forma geral, né? Então a gente tem essas né, até nos Estados Unidos, na América de uma forma geral, nós temos também esse debate filosófico que vai ser bastante importante, né? Daí no caso nós vamos ter, né, duas linhas, né, filosóficas a partir desse momento, né? Resumidamente falando, né, mas nós podemos agrupar em duas linhas gerais, né? Uma linha que vai acabar seguindo a filosofia de Descartes, Hobbes, Spinoza e Leibniz, né? Que vai ter como base a questão da dúvida metódica e o conhecimento necessário e universal. Então, vai ser uma vertente da filosofia que vai acabar se desenvolvendo nesse momento, né? Que é a culminação da tradição filosófica anterior. E nós vamos ter, né, o movimento de oposição a essa linha, né? Que vai para a onipotência da razão e também vai ter o ressurgimento da metafísica especulativa, né? Que vai dar origem ao idealismo, né? Cuja crítica se estabelecerá também o marxismo, que será outro movimento filosófico marcante no século XIX e do século XX também, né? E depois também nós vamos ter a saída irracional, né? Que vai ter a valorização da intuição, dos impulsos e da estética artística, que vai culminar em vários movimentos mais para o final do século XIX, né? Que vão ter como base a questão das paixões e da irracionalidade humana, né? Então, nesse aspecto, nós percebemos, né, que nós temos uma filosofia que está, né, vamos dizer dessa forma, chegando ao seu ápice, né, uma filosofia ocidental que está chegando no seu ápice e que ao mesmo tempo está dando seus sinais de desgaste, né? Então toda a tradição antiga, ela culmina nesse momento, mas ao mesmo tempo ela começa a ser criticada, né, e começa a surgir alternativas também a partir desse momento, né? E paralelamente a isso também nós vamos ter o positivismo, né, que vai considerar que a ciência é o melhor meio de se chegar à verdade, né? É o meio mais adequado para se conhecer as verdades. E nesse sentido, nós vamos ter também o nascimento das ciências contemporâneas que vão acabar rompendo com a filosofia e deixando a filosofia para a parte mais especulativa, né? Então, até inclusive, né, se fala, né, que o idealismo ou mesmo o hegelianismo é o último dos grandes sistemas filosóficos, porque a partir desse momento, né, a partir de todas essas transformações que vão ocorrer na filosofia no decorrer do século XIX, nós vamos vendo com detalhes cada uma delas em cada uma das aulas, nós temos justamente uma perda da centralidade da filosofia nas questões do conhecimento, né? E ao mesmo tempo também, né, não tem mais a possibilidade de se criar grandes sistemas, né? Os filósofos começam a se tornar especialistas, né? Então você vai ter filósofos que vão versar sobre determinados assuntos, mas não terá mais aquela figura do filósofo que falava sobre tudo, né? Como o caso de Platão, Aristóteles, ou então São Tomás de Aquino, né? Ou então John Locke, Francis Bacon, né? Descartes, o Kant, né, ou o Hegel mesmo, entre tantos outros exemplos, né? Você começa a ter uma especialização da filosofia, né? E a filosofia, ela começa a perder um pouco a centralidade nesse momento com relação às novas ciências que estão se formando, né? Então, esses próximos movimentos que nós iremos tratar, né, eles vão mostrar exatamente isso, né? Exatamente essa crise da filosofia ocidental e, ao mesmo tempo, o processo de reconstrução da filosofia ocidental, né? Uma nova filosofia alinhada a esse cenário de grandes transformações que irão ocorrer a partir do século XIX, mas principalmente no século XX e XXI também. Então, né, essas são algumas características gerais que nós temos no que diz respeito ao contexto filosófico, né, desse período, né, do século XIX, né? Agora, tratando do tema da aula de hoje em específico, né, o tema da aula de hoje será o idealismo alemão, né? O idealismo também como é conhecido. O idealismo, ele é um movimento filosófico, como nós falamos, que vai ter origem entre os estados alemães, né? E que vai, de certa forma, surgir
como uma crítica ao iluminismo, né? Nesse sentido, ele é também chamado muitas vezes de idealismo pós-kantiano, porque, né, Kant ele acabou, né, desenvolvendo a teoria do idealismo transcendental, né? A questão da relação do sujeito com o objeto, a relação dialética do sujeito com o objeto, né? No sentido de que só existe um objeto se esse objeto puder ser apreendido por um sujeito, né? Então, a relação entre sujeito e objeto acaba sendo uma relação dialética, né? No sentido de que só pode existir um se existir o outro, né? Então o sujeito só se percebe como sujeito diante de um objeto, né? E o objeto só é percebido se existir um sujeito para percebê-lo. Então esse vai ser a grande questão de Kant, que irá, né, inclusive a crítica a essa questão de Kant, né, que irá ter a base, né, do idealismo alemão. Por isso que o idealismo ele também é conhecido como idealismo pós-kantiano, pois ele acaba tomando como base, mas ao mesmo tempo criticando essa parte do idealismo transcendental de Kant, né? Acaba absorvendo mais aquela questão do Kant relacionado à teoria do conhecimento, né? Da crítica da razão pura de uma forma geral, né? Então, né, nós vamos ter vários filósofos que vão tentar, de certa forma, conciliar algumas oposições que foram deixadas por Kant, né? Então, de certa forma, assim, nós teremos uma crítica a Kant, mas não teremos uma crítica total, né? Pois, de certa forma, não há um rompimento tão grande dessa filosofia com a tradição kantiana, né? Mas, na verdade, esses filósofos eles tentam completar as lacunas que o Kant deixou, né? Então, todos aqueles espaços em branco deixados por Kant, eles são preenchidos por esses filósofos idealistas. Da mesma forma também, nós temos, né, esses filósofos, eles tendo como base, principalmente, a questão também da crítica de alguns princípios da filosofia de Kant, né? Então, nesse sentido, né, busca-se a conciliação da questão da razão teórica, que é o conhecimento, e a razão prática e moral, né? Kant ele acabou tratando como coisas diferentes, né? Inclusive, né, ele acaba tendo 2 livros, né, 2 textos que tratam sobre essas duas coisas, né? A crítica da razão pura já diz respeito ao conhecimento, à razão teórica, e a razão prática, né? A crítica da razão prática, onde ele desenvolve a noção do imperativo categórico, né, das leis universais, que são o fim em si mesmas, né, que revelam, na verdade, a racionalidade da humanidade, né, acabam sendo desenvolvidas de formas paralelas. Embora exista, sim, né, muito diálogo entre essas duas obras, né, de certa forma existe, né, pois é justamente a questão do ser humano ser racional por natureza, né, ele ter a racionalidade já inata em si, né, o que possibilita a ideia do imperativo categórico, né, a questão da filosofia moral, da moral universal, né, da máxima que deve servir para todos, né? No entanto, muitas lacunas são deixadas por Kant nesse sentido, nessa conciliação da teoria do conhecimento com a moral, né? A questão do sujeito e objeto também, né, que foi uma dicotomia que foi deixada por Kant, né, nesse sentido de que só pode ter um objeto se ele for percebido por um sujeito, né? Caso o sujeito ele acaba tendo contato com o objeto a partir da experiência, a partir das sensações. No entanto, a abstração ocorre na mente, né, que acaba sendo os juízos sintéticos a priori, né? Então, dessa forma, conciliando a razão e a experiência. A experiência é o contato imediato, né? O que permite a nós ter contato com o objeto, né? É o que permite a nós aprender o objeto, mas no caso a mente, a razão, é que seria responsável pela abstração e pela conceitualização do objeto, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, essa é por um lado o fim dessa dicotomia do racionalismo e do empirismo. No entanto, Kant ele deixa outra no lugar, que é a dicotomia sujeito e objeto, né? Então, em que medida nós podemos afirmar que sujeito e objeto são de fato coisas distintas? Não seria talvez o objeto contido no sujeito, ou então um espelhamento do sujeito, né? São algumas discussões que vão ocorrer nesse período então, né? E a questão da coisa em si é fenômeno, né, aquela dicotomia, né, do fenômeno e do númeno, por exemplo, né, entre aquilo que pode ser apreendido pelo ser humano ou então que não pode ser apreendido, né, sendo o fenômeno tudo aquilo que pode ser apreendido pelos sentidos e pelo conhecimento humano, e o númeno que são os aspectos que não podem ser compreendidos pelo ser humano, né, ou mesmo a coisa em si, né, que seria basicamente a coisa, né, o objeto antes da reflexão, né, ou seja, o objeto sem passar pela reflexão e pela abstração, né. Então, nesse sentido, quando nós temos contato com qualquer objeto, a primeira coisa que nós fazemos, né, é
a partir da nossa experiência, a partir das nossas sensações, aprendê-lo. Aí então nós conceitualizamos ele, nós colocamos ele como parte de um mesmo todo, né? Então, nesse sentido, quando nós vemos uma árvore, por exemplo, né, a primeira coisa que nós temos é a nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, as nossas sensações que vão nos levar a crer que aquilo é uma árvore, que tem características de uma árvore. Só que as características de uma árvore, elas estão na nossa mente, né? O conceito, a abstração do conceito de árvore está na nossa mente, né? Nesse sentido, nós temos essa questão da coisa em si, né? A coisa pré-reflexiva, né? Como é um objeto antes da reflexão, antes da abstração por parte da razão humana, né? E o fenômeno, né? E também a questão do entendimento e sensibilidade, né? Que também foi uma outra dicotomia deixada por Kant, né? Acho que uma das mais abertas, podemos dizer, dessa forma, né? Essa questão da compreensão e do entendimento e da sensibilidade, né? Ou mesmo da questão das razões e das paixões também, né? Uma coisa muito presente também na crítica do juízo, né? Que é a questão da relação do ser humano com o objeto, né? Da contemplação do belo, da contemplação do sublime, como que isso ocorre, né? Como que a partir do nosso entendimento da realidade nós somos capazes de contemplá-la, né? Como a partir da observação da realidade nós somos capazes de reproduzi-la em um meio artístico, né? Em uma obra de arte, né? Então são algumas das muitas dicotomias, né, que são de certa forma deixadas por Kant e que os filósofos idealistas vão tentar preencher, né? Vão reformular e vão tentar preencher, né? Nós temos também a questão da análise da razão, né, além da crítica, né? E a filosofia, né, passa a ser considerada também o meio da produção do saber. Outro ponto importante também que nós vamos ter é justamente a questão da valorização histórica da filosofia. Isso é uma marca importante do idealismo que vai ter repercussões nos movimentos posteriores também, pois até então, né, sobretudo com racionalismo, empirismo e mesmo iluminismo, de uma forma geral, né, tirando talvez os filósofos que trabalhavam mais com a questão política, que tinham uma grande base histórica, né, mas no que diz respeito à teoria do conhecimento, por exemplo, já nem tanto, né, a história é deixada de lado na filosofia, né? Então, se nós observarmos bem, né, os filósofos racionalistas, os filósofos empiristas de uma forma geral, e assim como os filósofos iluministas que tratavam de coisas mais abstratas, né, como a epistemologia e a gnosiologia, eles acabam muitas vezes deixando as questões históricas, né? Eles deixam de lado, eles não levam em consideração o contexto histórico ou a importância da história para as suas teorias, né? Então, de certa forma, os idealistas eles vão retomar a importância da história para a compreensão da filosofia, sobretudo Hegel, né? Hegel, ele terá essa grande importância, né, de pensar uma filosofia atrelada à história, né? A história das ideias, né? Ou seja, as ideias que florescem em um determinado período histórico, né? Nós temos o Herder também, né, com o que nós já vimos, né, com aquela noção do Zeitgeist, né? O espírito de época, que as ideias elas acabam prosperando em um momento histórico ideal para que elas prosperem, né? Isso aí vai ser muito retomado por Hegel, sobretudo, justamente nessa ideia, né, de pensar que a filosofia ela não está desatrelada da história, muito pelo contrário, ela acaba também sendo um produto da história, e nesse sentido se torna importante pensar o contexto histórico para poder pensar a filosofia, né? Pois a filosofia seria um produto do pensamento, um produto do Zeitgeist, um produto da mentalidade de época, né? Então essas são algumas das questões centrais, né, que o idealismo irá trazer nesse contexto de grande culminação e ao mesmo tempo reformulação da filosofia ocidental, né? Então, entre os fundadores do movimento idealista, nós temos três grandes representantes: o Johann Fichte, o Friedrich Schelling e o Georg Hegel. No entanto, o Hegel ele tem uma filosofia bastante densa, né, bastante complexa, inclusive, e nós não iremos ver nessa aula, né? Nós iremos ver na continuidade dessa aula, na próxima aula. Então, nessa aula, nós iremos nos focar principalmente no Fichte e no Schelling, né, que são dois dos principais, né, fundadores do idealismo alemão ou mesmo o idealismo pós-kantiano. Então eles acabam tendo muita base em Kant, mas eles também têm uma crítica a Kant nesse intuito de preencher as dicotomias e as oposições deixadas por Kant. Então, tratando primeiramente de Johann Gottlieb Fichte, né, da Saxônia, né, nascido em Raumenau, na Saxônia, em 1762, né, o Fichte, ele
é um dos principais fundadores do idealismo alemão. Inclusive, né, ele vai ser também considerado um dos mentores do nacionalismo alemão, né? E isso é um ponto central, né? Porque muitas vezes Fichte, ele é mais lembrado por sua contribuição para o nacionalismo alemão e até mesmo para a questão da causa da unificação alemã do que de fato, né, tanto pela sua filosofia idealista, né? Isso, pelo menos isso no senso comum, né? No contexto mais popular, Fichte, ele acaba sendo muito lembrado por ser praticamente, vamos dizer dessa forma, o patrono do nacionalismo alemão, né? Até mesmo a inspiração da unificação dos estados alemães em um só, né? A unificação alemã, ela foi em grande parte filosoficamente baseada nos ideais de Fichte. Então ele foi um filósofo que teve muita importância para o contexto em que ele viveu. Mas então, né, tratando de alguns dos pensamentos de Fichte, né, nós temos uma das suas obras principais, né, no que diz respeito ao idealismo e à teoria do conhecimento, é a chamada Doutrina da Ciência, de 1794, né? A Doutrina da Ciência, ela é uma obra no qual Fichte, ele busca conciliar os dualismos kantianos, né? Então, todos esses dualismos, toda essa dualidade que nós temos, acaba, então, né, sendo uma preocupação para Fichte no sentido de conciliar as oposições deixadas por Kant. E aí, no caso, né, como que o Fichte ele busca a conciliação dos dualismos kantianos, né? Ele parte do eu, né, ou ich, né, em alemão, né? O eu, né? Segundo Fichte é o eu, né, o ich, que depois também acaba sendo interpretado como ego, né? Ego, no caso, seria do latim, né? Que vai até ser bastante usado na psicanálise, né? Que seria o princípio responsável pela conciliação dos dualismos. Mas como que isso acontece na prática, né? Segundo Fichte, não existe oposição entre mundo objetivo e mundo subjetivo. Né? Então, nesse sentido aqui, nós temos uma coisa muito séria, né, que Fichte ele está falando, né, uma crítica, basicamente, que diz respeito a uma boa parte da tradição filosófica, né, porque, na verdade, o que ele está tratando, não existe nenhuma oposição entre o meu interior, minhas paixões, minhas emoções e o mundo objetivo que eu apreendo racionalmente, né? Então, desde Platão, né, com aquela questão da alegoria da caverna, entre outros exemplos, nós temos essa ideia de um mundo dual, né, que foi reformulado várias vezes, foi reinterpretado várias vezes, né? Desde mundo das ideias a mundo sensível, razões e emoções, né, emanação e extensão, entre tantos outros exemplos, né? Então, no caso Fichte, ele afirma que o mundo objetivo, ele nasce do subjetivo. Ou seja, não há oposição do objetivo com o subjetivo. Não há oposição do objeto com relação ao sujeito. Porque o mundo objetivo, ele vem do próprio sujeito. Como assim, né? Basicamente, para Fichte, né, o que nós temos é a questão, né, de que a ação do sujeito é o que gera o objeto. Né? A ação do sujeito, ela gera a realidade. Nesse sentido, não há uma oposição do sujeito e objeto, como dizia Kant, no sentido de que o objeto que só é percebido por um sujeito. Não, para Fichte isso não ocorre. Na verdade, o objeto ele já está contido no sujeito. Não há uma diferença. Ele está dentro do sujeito, né? Então aí a gente já começa a ter uma grande reviravolta filosófica nesse primeiro momento, que vai ser principalmente trabalhada pelo Hegel, né? Com a sua questão dialética, né? De que, na verdade, não é a percepção, né? É a própria contenção do objeto que existe. E como isso ocorre, né? Segundo Fichte, o eu, né? O ich, nesse sentido, é para ele o sujeito, né, de uma forma geral, né, é para ele a pura liberdade. É infinito, é ilimitado, e tudo que pode ser através da relação entre mundo interior e mundo exterior. Então, né, a gente tem uma relação do mundo interior com o mundo exterior que é mediada pelo eu. Né? Então é o eu, é o sujeito, é minha consciência, talvez até possamos falar dessa forma, né? Muito vai se usar, né, nesse sentido no campo do eu, né? Qual que seria a definição do eu, do ich, né? Que o Fichte ele falou, né? Tem muitas interpretações, mas uma que vai ser muito comum vai ser a palavra Geist ou espírito, né? Então Geist ou espírito, né, seria basicamente a mediação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, né? Então vai haver uma mediação a partir do eu, que é representado então por esse Geist, né? Então nesse aspecto
Para Fichte, é a ação do sujeito, né, a ação do eu, que gera o não eu, que é a própria realidade. O que é a realidade objetiva? É o não eu. Nesse sentido, há uma proximidade com Kant, né, nós devemos ter em vista, né? O Fichte ele acaba se aproximando do Kant nesse sentido, né? Em que medida? Na medida em que, por exemplo, né, você tem uma realidade que só existe para o sujeito, né? Então, é aquela ideia do idealismo transcendental de Kant, né? Quer dizer, o sujeito, ele se percebe como sujeito diante da realidade, diante do objeto, e o objeto só é percebido pelo sujeito. Ele só existe se for percebido pelo sujeito, né? Então, quer dizer, né, que a realidade objetiva, ela só pode existir se houver sujeitos, se houver eus, né, que são capazes de, então, percebê-la, né? Então esse é um ponto central, né? Só que aí qual que é a diferença entre o Fichte e o Kant, né? No caso para Kant, sujeito e objeto estão bem estabelecidos, são coisas diferentes, né? A coisa em si, antes da reflexão, né, e que é abstraída para a nossa mente. No caso do Fichte, não são duas coisas tão separadas ou tão delimitadas como Kant sugeria. Pelo contrário, né, a própria realidade, na verdade, ela é uma manifestação do sujeito, né? Ou seja, ela está contida no sujeito, né? Tudo aquilo que nós observamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós percebemos, isso está contido em nós, está contido na nossa mente, né? A partir da nossa experiência, nós aprendemos uma realidade que está contida dentro de nós, né? Isso aí vai ter, inclusive, uma grande importância depois para o Schopenhauer, né? O Schopenhauer vai acabar tendo uma abordagem dessas, né? Como nós veremos oportunamente, né? Porque o Schopenhauer ele vai falar que o mundo ele é a realidade, né? Ela não tem nada de objetiva, né? Na verdade, ela é pura representação do sujeito, ou seja, a realidade é o que o sujeito enxerga e nada mais do que isso, é o que o sujeito percebe, né? Como o sujeito representa as coisas, mas não existe uma realidade objetiva para Schopenhauer. Para Fichte, no caso, existe, né? Existe a realidade objetiva, mas é uma realidade objetiva que está contida dentro do sujeito. Isso aí vai ter uma importância fundamental para a dialética de Hegel, como nós iremos ver na próxima aula, né? Então, né, o que importa para Fichte nesse sentido é a ação do eu frente ao não eu, ou seja, a ação do sujeito frente à realidade objetiva que ele encontra, né? Nesse sentido, o Fichte ele fala bastante sobre a questão da superação, né? Porque o que é a superação para o Fichte, né? Basicamente é a redefinição do eu. Né? O eu, então, ele não é constante, né? Isso aí nós temos também uma grande mudança, né? Você não tem uma concepção essencialista do espírito, né? Você não tem uma concepção necessariamente essencialista do Geist, né? Como se presumia anteriormente na filosofia antiga, na filosofia medieval e até na filosofia moderna, a noção de essência, né? De uma essência eterna e imutável, né? Nesse sentido, você tem uma essência que se altera, uma essência que ela vai, no caso, se construindo com o tempo, né? Isso aí a longo prazo vai dar origem ao existencialismo, né? O existencialismo que vai considerar que não existe uma essência acabada, mas que a essência é construída durante a própria vida, né? O ser humano como um projeto inacabado, né? A existência precede a essência, né? Como vai dizer Sartre muito posteriormente a isso, mas nós já temos alguns sinais disso. O que é a ideia da superação para o Fichte? Basicamente, né, todas as conquistas e superações de obstáculos, né, que o eu ele realiza, elas redefinem a si mesma. Né? Então, nesse sentido, o sujeito ele se redefine de acordo com os obstáculos que ele enfrenta na realidade objetiva, ou seja, ele se altera, ele muda, né? Conforme todas as conquistas, né? Conforme todos os grandes feitos que ele conquista, assim como suas derrotas também, né? Ele acaba se modificando. Né? Nesse sentido, Fichte ele valoriza bastante essa questão da superação como um meio, inclusive, de transformação do sujeito, de transformação do espírito, né, do Geist. Para ele, então, a realidade ela é criada no sujeito, ela não é criada para o sujeito, como diria Kant. Ela é criada no sujeito justamente para que o eu atinja seu potencial. Né? Então, é justamente a vivência, né? Uma vida cheia de obstáculos, cheia de superações, que permite que o indivíduo ele possa florescer, ele possa se desenvolver. Né? Nesse sentido, Fichte ele acaba condenando a preguiça, né? Que ele fala que a preguiça é o início de todos os vícios,
pois neutraliza a potência do eu, né? Para ele, existir é superar obstáculos. Então, embora Fichte ele seja muito anterior ao existencialismo, ele já tem uma pequena abordagem existencialista, né? O que é existir? Existir é simplesmente viver para se superar, para superar obstáculos. Você tem uma ideia de um propósito de vida aqui, né? Qual seria o propósito de vida? É você sempre se superar, você sempre dar o seu melhor para você conseguir se aprimorar. É o aprimoramento, o propósito da vida para Fichte, né? A razão de existência é o aprimoramento, né? No entanto, como eu falei, né, apesar do Fichte ele ter uma teoria do metafísica e do conhecimento bastante interessante, né, com essa ideia do objeto contido no sujeito e essa questão da superação como forma de aprimoramento e até de razão de existência do sujeito, né, que vai ter uma forte influência em Hegel e também em filósofos posteriores, ele é muito mais lembrado pelos seus discursos à nação alemã de 1808, né, no qual basicamente ele incentiva o nacionalismo alemão frente à ocupação napoleônica, né? E que inclusive acredita-se, né? Muito se fala que esses discursos à nação alemã são a base da unificação alemã, né? Da formação do nacionalismo alemão, ou pelo menos uma das bases principais, né? Então, né, ele teria feito um discurso, né? Ele foi também um filósofo que teve uma proximidade com o iluminismo, mas que se descontentou com as invasões napoleônicas, né? Bastante respeitado ele era, né? Na sua região, né? Na Saxônia, então ele teria justamente convocado os alemães para buscar a unidade, pois os alemães eles só estariam sofrendo os assédios das tropas napoleônicas porque eles viviam divididos por causas totalmente irrelevantes. Então, nesse sentido, né, a ideia de uma união de uma Alemanha que deveria ser forte para impedir novas invasões e novos ataques como aquele que a Alemanha estava sofrendo, né, seria fundamental para Fichte, né, para que a Alemanha fosse livre, né, para que a Alemanha ela pudesse prosperar, né. Então, né, por conta desse texto, né, que nem é de certa forma epistemologicamente falando ou filosoficamente um dos mais importantes do Fichte, né, mas que é muito lembrado, né, justamente porque ele teria sido a base para a unificação alemã. E o outro filósofo idealista de grande importância que nós vamos ter, né, outro fundador do idealismo, inclusive praticamente contemporâneo ao Fichte, será o Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, né, de Leonberg, no Sacro Império Romano Germânico, né? O Schelling, ele já vai ter uma abordagem um pouco diferente do Fichte, ele vai ter uma abordagem mais voltada para a questão da contemplação e para a questão estética, né? Inclusive Schelling, enquanto Fichte, ele acaba, né, os dois têm uma forte influência de Kant, né? No caso, o Fichte, dá para perceber que a influência dele é mais a questão da crítica da razão pura mesmo, né? A questão da teoria do conhecimento, né? Já o Schelling, ele vai ter mais uma abordagem da crítica do juízo de Kant, né? Então, nesse sentido, ele vai ser muito importante para a filosofia estética, né? Inclusive para o romantismo filosófico também, como nós iremos ver, né? Porque o Schelling, no caso, ele contrariava a visão mecanicista do mundo que a Revolução Científica tinha trazido, né? Ele contrariava, né, aquela noção de que o mundo, o cosmos inteiro é um mecanismo, né? Para ele, o cosmos era contemplação, né? O cosmos era uma realidade natural, né? Praticamente mística, divina, que deveria ser, então, contemplada. E quais são as ideias centrais do Schelling nesse aspecto, né? O Schelling, ele defende a noção do espírito criador, que no caso, para ele, a organização da natureza e da realidade é externa ao eu, né? É externa ao sujeito. No entanto, tanto o sujeito quanto a realidade objetiva compartilham o mesmo espírito criador. Então ele tem uma certa diferença com relação ao Fichte, né? O Fichte, ele afirma que a realidade objetiva está contida no eu, está contida no sujeito. Já o Schelling fala que não, que são coisas diferentes, porém são duas coisas que vêm do mesmo espírito criador. Portanto, elas são semelhantes também. São diferentes, porém têm semelhanças, né? Então, nesse sentido, o Schelling, ele fala que o espírito criador, ele é inconsciente, pois apenas o eu é consciente. Então, nesse sentido, o que define o sujeito é a consciência. Isso é fundamentalmente importante, e sobretudo para a filosofia de Hegel, que, como nós iremos ver, né? Não é a razão pura que define o sujeito, não é como Kant dizia, que todo ser humano é racional por natureza, ou como Descartes falava, penso, logo existo. Não, é a consciência
que define o sujeito, né? O sujeito só é um sujeito pois ele possui consciência. Então esse é um ponto central da filosofia de Schelling, né? Então nesse sentido, o ser, ele tem noção da sua consciência. A natureza, ela é feita pelo mesmo espírito criador que o ser, que o sujeito, porém ela não tem noção da sua própria consciência, né? Então, nesse sentido, o Schelling mesmo, ele acaba sendo até meio panteísta, né? Lembrando, o que é panteísta? Panteísta é a noção de que não existe necessariamente um Deus que cria a natureza, mas que o Deus é a própria natureza, né? Ou seja, a própria natureza, ela é divina. Mas ela não é divina porque ela é necessariamente dotada de leis racionais, né? Que nem Spinoza presumia, por exemplo. Não, ela é divina justamente porque ela é uma obra da contemplação, né? Deus, para ele, se faz natureza para existir, né? Ele é um necessário, né? O Deus é um ser necessário, né? No entanto, ele ascende do inconsciente da natureza para o consciente do homem, né? Que é a liberdade, né? Então, né, nesse sentido, tanto a inconsciência da natureza como a consciência do ser humano seriam todas produto de um mesmo espírito criador, né? De um mesmo Deus que, na verdade, é a própria natureza. Ele não personifica, ele não representa, ele é o próprio cosmos, né? Então, nesse sentido, a natureza ela não é gerenciada por relações causais mecânicas, que nem os pensadores anteriores sugeriam. Não, para Schelling, a natureza é a pura força criativa, né? Então a natureza ela não vem da causalidade, ela não vem de uma relação de eventos, ela não vem de uma cadeia de eventos, ela é a pura força criativa do espírito criador. E nesse sentido que o Schelling ele acaba desenvolvendo sua filosofia estética, pois para ele a conciliação entre o eu e o não eu é a arte. Né? E aí nós temos também uma mudança muito grande, né? Pois a arte, nesse sentido, ela não seria apenas uma forma pura de contemplação do objeto, né? Como Kant mesmo sugeria, né? Muito pelo contrário, né? Você tem a arte como a conciliação do ser com o objeto. Então você tem um espírito criador que acaba sendo disperso na natureza, que origina tanto o ser como o não ser, que gera tanto o ser humano como a realidade objetiva ou natureza. Né? São realidades separadas, mas que compartilham do mesmo espírito criador. No entanto, elas são reunidas na arte. Né? E nesse sentido, então, a arte representa a união do homem com a natureza. A partir do finito, que é a obra de arte, é possível se ter a contemplação do infinito, que é Deus. O artista, então, ele é divino. Ele reproduz o espírito criativo e criador, né, de Deus. Né? Ele acaba sendo, vamos dizer dessa forma, fazendo em menor escala toda a obra criativa de Deus. Por isso o artista é muito valorizado por Schelling, pois é o artista que rompe essa dicotomia de sujeito e objeto. Essa dicotomia de sujeito e objeto que tem o mesmo espírito, ela se reconcilia a partir do artista. Né? Então, nesse sentido, ele considera que a experiência estética é a faculdade primária do ser humano, ou seja, a primeira relação que o ser humano deve ter com o mundo é a relação estética, a relação da contemplação da natureza que deve inspirá-lo, né? Você tem uma contemplação do real que leva o ser humano a ser criativo, né? A reproduzir o que ele vê, né? Não apenas reproduzir, mas criar também, né? De uma forma geral, né? Nesse sentido, até Schelling afirma que não é o filósofo que é o mais próximo de Deus, mas é o artista, né? Pois o artista, ele que reproduz o espírito criador, né? O artista que é capaz de criar, né? De manifestar essa natureza criadora, essa natureza criativa que é divina. Né? Então, por isso que Schelling ele vai ter uma grande importância também para o romantismo filosófico, pois ele vai ter justamente essa concepção, né, da arte como uma forma de conciliar o subjetivo com o objetivo. Então nós vimos então os princípios da filosofia idealista, né, sobretudo o idealismo a partir de Fichte e de Schelling. Na próxima aula, então, nós iremos tratar sobre o Hegel, né, que vai ser um dos grandes representantes do idealismo, né, que será o autor de um dos últimos sistemas filosóficos da história ocidental, né, o hegelianismo, assim como também os hegelianos, né, que são os discípulos de Hegel que reinterpretam sua teoria. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.